Eu acho que a vida é boa. Acho que a vida até que é legal. Mas não quer dizer que não tem coisa ruim, né? Mas a vida é boa. Mas também não sai da minha cabeça, então como que eu vou viver a vida boa da melhor forma, do melhor jeito. Do jeito mais potencializado. Sei lá se tem como. Às vezes parece que só eu que penso essas coisas. Parece só eu que penso essas merdas. Aí eu não sei se é porque eu sou inteligente demais ou porque eu sou doido. Mas se for porque eu sou inteligente demais, caraca, ser inteligente é pesado. Tem um certo peso. Esse lugar aqui que eu tô é bom. Tô numa pracinha massa pra caramba. Pracinha bem tranquila. Deixa eu arrumar aqui. Eu acho que se eu não tivesse todo esse desejo de viver essa vida boa, se eu não tivesse toda essa ambição, sei lá, eu acho que eu prefiro sofrer a dor de ter que superar todos esses pensamentos, sofrer a dor de ter que lidar com tudo isso, do que ter que sofrer a dor de viver uma vida comum, uma vida igual a todas as outras. Que eu só tenho uma. E eu vou viver a única que eu tenho de um jeito, assim, vamos dizer que banal, sei lá que palavra que não ia parecer clichê, ou não ia parecer de coach. Mas assim, não gostaria de viver minha vida como mais uma vida. Queria que fosse uma vida realmente assim, diferente, sabe? Uma vida da hora. Mas eu queria um carro. Queria um carro, uma moto. Inclusive aqui tá passando um monte de carro de moto. Mas eu acho que eu só pensei isso justamente porque tá passando um monte de carro e moto aqui. Aí você olha e fica se comparando. Tipo Instagram. Instagram é uma desgraça. Opa, não pode xingar, né? Eu fico pensando, se eu pudesse alcançar o mais profundo do meu pensamento. Tipo assim, o pensamento mais sem limite. Tipo aqueles vídeos que a pessoa pensa uma coisa, fala uma coisa inteligente, e aí mostra uma pessoa assim, a biologia da pessoa assim, girando em um edit de que ela transcendeu. Deve ser massa. Tá escurecendo. E se eu não precisasse viver essa vida boa? Se eu não tivesse esse desejo? Porque eu penso, nossa, eu prefiro sofrer a superação dos meus problemas, do meu psicológico, para se tornar alguém que vai realmente ter uma vida diferente, do que ter que sofrer a dor de ter uma vida comum, ter uma vida igual. Mas, e se eu não tivesse que sofrer? E se eu não tivesse esse desejo de ter uma vida diferente? Se eu fosse só mais um? Porque se eu fosse só mais um, eu não teria, né, esse desejo de ter uma vida diferente, toda essa ambição, e não teria esses problemas e
não me desgastaria tanto psicologicamente. E se eu não tivesse esse desejo, eu não ia sofrer, né? Porque esse desejo nunca existiu. Então, como que eu ia sofrer por algo que eu nunca tive? É a mesma coisa de eu tirar de você uma coisa que você nunca teve. Você não vai sofrer por isso. Imagina que eu tiro de você a tua Ferrari. Agora eu tomei de você. Mas você nunca teve. Então você não vai sofrer. Porque você nunca teve. E se minha vida fosse assim? Eu não... Tentei imaginar aqui, não pareceu muito bonito, não. Caraca, eu tô vermelho. Tá escurecendo. Eu acho que eu devia falar mais vezes comigo. Eu acho que eu devia falar mais baixo, eu acho que eu devia falar mais alto, eu acho que... Não sei o que eu acho, eu acho que eu não sei de nada, eu acho que... Por mais que eu sei de alguma coisa, ainda é pouco. E então pra que eu vou estudar tudo, pra que eu vou querer saber tudo se... Nunca vai ser muito, nunca vai ser nem um pouco. Chega nem a ser muito, chega a ser um pouco, não chega nem a ser um pouco. Sei lá. Eu mudei de cidade. Aqui é massa, gostei daqui. Cidade boa. Tranquila. Caraca, eu tô vermelho. Eu não sei se é certo eu pensar tudo isso, é certo eu pensar essas coisas. Mas eu acho que eu precisava, acho que, sei lá. Pelo menos o psicólogo fala, você tem que conversar com você tem que se ouvir. Porra nenhuma. Se você for ouvir tudo que tem em você, tu vai acabar se matando. Dentro da gente normalmente tem muita coisa ruim, né? Muita expectativa frustrada, muita decepção, muita memória ruim. Nem sempre a gente tem que escutar tudo que a gente tem aqui, não. Nem sempre, não. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é ignorar e fazer com que aquilo que passou te torne forte, não te destrua. Ó, rapaz, é uma menina bonita. Difícil ter mulher bonita aqui. Não, difícil não, né? Até tem, mas é mais escasso. Eu acho que eu não devia ter mulher agora, nem nada disso. Mas não quer dizer que seria bom. Não quer dizer que não seria bom, né? Acho que meu topete tá meio grande. Acho que sempre a gente vai olhar pro nosso corpo e pensar que algo podia ser melhor, né? Sempre podia ser melhor de algum jeito. Olha a lua nascendo. Mas sei que às vezes é difícil. Difícil mesmo. Nessa parada aí de que você tem que caminhar, você tem que construir, mas no meio dessa caminhada, no meio dessa jornada, você tem que sentar e descansar e parar um pouco para poder ter forças para continuar novamente. Sei se dá certo não, hein? Sei não, hein? Esse negócio de parar aí, Porque depois que você para, você se dá conta de tudo que você passou e de tudo que você viveu. E imagina que tu tá subindo uma escada enorme, uma escada de 1000 degraus. E tu já caminhou metade, tu tá no degrau 500. E você para naquele degrau e descansa. Se você tivesse continuado,
Você ia terminar e acabar e pronto. Você venceu. Mas se você parou e senta para descansar, aí vem a tentação. Aí vem o medo, os pensamentos de: será que eu vou conseguir terminar até o final? Será que eu vou conseguir fazer essa escada toda? Será que eu não vou me machucar? Será que eu não vou cair desses 500 degraus e morrer? Será que eu sou suficiente? Será que... tanta coisa. Será que... será? Agora, se você continua diretão, não tem pensamento, não tem nada. Eu duvido você pensar em alguma coisa, ou qualquer coisa. Não precisa ser nem boa nem ruim, qualquer coisa. Enquanto você está fazendo 100 flexões, você não pensa em nada. Por quê? Porque está doendo pra caramba. Porque você está concentrado, você está focado naquilo ali. Agora, se você para, acho que mais difícil você voltar, né? Mais difícil. Pode ser que pra você dê certo, mas é uma visão, né? É uma visão. Sei lá se minha visão tá errada. Às vezes eu sinto que eu penso tanta coisa inteligente e depois descubro que tava tão errado e que foi tão... sei lá, uns pensamentos tão imaturos, tão pequeno, tão infantil, tão... sei lá. Porque eu falo isso, mas assim, baseado no que os outros me falam, no que eu vou aprendendo, tipo assim, nunca é baseado em mim mesmo. Mas também nunca tem como eu basear em mim mesmo, porque só tem como eu me melhorar e aprender mais se eu buscar um conhecimento externo. Porque como é que eu vou melhorar e aprender com base no que eu já sei? Porque o que eu estou fazendo já é com base no que eu já sei. E se o que eu estou fazendo é errado, ou seja, o que eu estou fazendo errado é culpa do que eu já sei. Então eu tenho que saber coisas novas para me tornar alguém melhor. Então eu sempre vou ter que pegar conhecimentos externos e me basear em coisas externas. Isso é ruim, mas é bom, né? Cadê o equilíbrio? E uma coisa que eu me pergunto tem muito tempo é: será que o equilíbrio existe? E pra ser sincero, eu acho que não. Eu acho que tem coisas certas e coisas erradas, mas equilíbrio, não sei, acho que não. Eu acho. Pode existir sim. O que eu quero dizer é que, tipo assim, se você tá numa discussão, se você fala com uma pessoa e ela te trata mal, e começa uma discussão, o errado seria o quê? Você ser ignorante com ela, ficar nervoso e estourar, né? E xingar ela, mandar ela ir pra baixo da égua, enfim. Isso seria o errado. E o certo, com base, não se dizer que na sociedade, ou na humildade, ou sei lá, com base em, vamos dizer que ser trouxa, com base em ser muito bonzinho. O certo seria o quê? Seria você deixar ela te pisotear, deixar aquela pessoa que você está discutindo te tratar mal, e você pensar, você perdoar ela pelo que ela fez, né? Você perdoar e sim, deixar passar, porque você é uma pessoa boa e que não quer fazer parte daquilo, não quer se desgastar com aquilo. Mas às vezes a gente tem que se defender, né? A vida não é só perdoar e ser bonzinho. Então, tá aqui o errado, tá aqui o certo e o equilíbrio. O equilíbrio, nesse caso, que seria... esse equilíbrio seria tipo o certo do jeito certo. Porque esse certo que eu falei é você ser meio trouxa, né? Então, o certo mesmo, chamando o equilíbrio, né? O errado, o certo e o equilíbrio. Esse equilíbrio é o jeito certo de lidar com a situação. Tirando esse jeito certo que é muito trouxa. Caralho, isso ficou confuso. Mas enfim, o equilíbrio eu acho que nessa situação seria você impor o limite e falar para a pessoa que ela não pode tratar daquele jeito, né? E impor os seus limites, mas você também não discutir e não xingar a pessoa e também você não ser trouxa. Então eu acho que isso seria o equilíbrio. Mas esse equilíbrio não é que é um equilíbrio, esse equilíbrio não é, vamos dizer que real.
Só é algo certo, do jeito certo. Eu acho que eu tenho que parar de pensar demais. Eu acho. Mas eu acho isso porque eu acho que eu pensando demais eu vou criar novos pensamentos e mais e mais e mais, e eu acho que não sei onde isso vai parar. E tenho medo de que aonde vai parar seja algo ruim. É isso aí. Acho que agora minha mente limpou. E até a próxima.